Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 5 a 9 de maio. Sarp morre por culpa de Sirin. Enver perde tudo em um incêndio. Sirin coloca os sobrinhos contra Arif. Henry diz para Seida que o Arda não é seu filho. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Feliz, Bahar diz a Sarp que seria muito legal todos nadando juntos, até os gêmeos. Sarp imagina se divertindo e feliz com sua família. Sarp diz que iria ensinar seus filhos a nadar, beijar os lábios salgados da Bahar, falaria para as crianças olhar quando visse uma estrela no mar. Bahar diz a Sarp que ele deve estar cansado e é bom dormir. Sarp diz que não está cansado e que eles têm muita coisa para sonhar juntos. Enver alucina que a Tice está chamando ele. Enver se levanta e Sirin pergunta para onde ele vai. Enver diz que vai à cozinha e Sirin pede que ele lhe traga um pouco de água. Já na cozinha, Enver pergunta a Tice onde ela estava e que esperava ela há muito tempo. A Tice pede que ele vá lá fora para conversar com ela. Enver vai com ela até o quintal e questiona por que ela desaparece do nada, que fica achando que não vai mais vê-la. Ele diz que só fica bem quando vê ela, que fica procurando ela por todos os lados e não consegue se controlar. A Tice diz que não vai poder mais ficar todo o tempo com ele e ele vai ter que se acostumar a viver sem ela. Enver diz que isso é impossível e que ela pode aparecer todo dia e poderão conversar. Sirin vai até a cozinha e não vê o pai. Ela vai até lá fora e vê Enver conversando supostamente com sua mãe e fica chocada. Bahar diz a Sarp que daqui a pouco a Nissan se forma na escola. O Doruk está crescendo, que eles estarão velhos, mas ele ainda será um gato, como se fosse um astro de Hollywood. Nissan acorda durante a noite na casa de Jali, vai até a cozinha e acaba caindo. O chororô começa. Bahar percebe que Sarp está de olhos fechados e pergunta se ele dormiu. Sarp não responde nada e Bahar ri, dizendo que ele deixou ela falando sozinha. Jali e Doruk vão à cozinha e veem Nissan chorando. Jali diz que vai passar e consola a menina. Bahar vai beijar Sarp e percebe que ele não está respirando. Ela começa a chamar por ele, mas não é respondida. Desesperada, Bahar grita chamando a enfermeira. Ela vai até Sarp e implora que ele acorde. As enfermeiras chegam ali e Bahar pede que Sarp não a deixe de novo. O médico chega ao quarto de Sarp e as enfermeiras levam Bahar dali. O médico tenta reanimar Sarp. Bahar está do lado de fora do quarto e sente dores. A enfermeira pede que ela se sente, enquanto ela está muito angustiada por Sarp. Fazilet vê Bahar desesperada, pedindo que Sarp acorde. O médico e os demais enfermeiros saem com Sarp do quarto e Bahar pergunta para onde irão levar ele. Desesperada, ela tenta ir junto com eles, enquanto as enfermeiras tentam controlá-la. Fazilet se aproxima de Bahar e pede que ela vá para seu quarto para conversar. Chorosa, Bahar diz que o Sarp morreu e sente isso. Fazilet se senta ao lado de Bahar. Jali recebe a ligação informando sobre a morte de Sarp. Ela olha devastada para as crianças. Bahar pergunta a Fazilet o que vai fazer agora. O que vai falar para as crianças e por que justo agora que estavam fazendo tantos planos ele partiu. Ela sofre terrivelmente e desabafa com Fazilet. Bahar diz a Fazilet que vai ficar louca, que sua vida sempre foi complicada e ninguém tem ideia de tudo que passou. Ela diz que sente que sua cabeça vai explodir e que vai ser dominada pela loucura e falta pouquinho para enlouquecer. Bahar diz a Fazilet que não vai se desligar e pergunta se ela sabe por quê. Fazilet responde que é pelos filhos. Bahar diz: é isso mesmo, eu tenho os meus filhos, porque eu tenho 2 filhos. Eu não posso sentir dor, eu não tenho direito de sofrer por causa das crianças. Por causa daquelas crianças bobas eu não tenho direito de sentir nada. Se eu choro, ficam tristes. Se eu bato a cabeça na parede, ficam tristes. Se eu falo gritando quando eu quero que elas ficam tristes. Eu não posso morrer. Eu não posso acabar comigo. Não posso ficar louca. Elas se chateiam com tudo. Mas eu também sou uma filha.
Eu perdi a minha mãe. Eu também sou filha. O Sarp morreu. E aí Elis? Tá todo mundo morrendo. Todo mundo. A maioria dos maridos só morrem uma vez. Uma vez. O ser humano nasce e morre uma vez na vida. Mas o meu marido morreu duas. Porque a dor que eu senti na primeira vez não foi suficiente. Aí ele voltou só pra morrer outra vez. Só pra me ver sofrer de novo. Ele fez a mesma coisa. Por quê? Por quê? Bahar sofre muito chorando, enquanto Fazilet tenta confortá-la. O médico chega ali e confirma para Bahar o falecimento de Sarp. Bahar se deita no ombro de Fazilet e diz que só queria um pouco de felicidade e que suas forças acabaram. Irão se passar 3 meses. Bahar e os filhos acampam juntos. Seida vê Arif no café. Fica feliz e diz que finalmente ele saiu. Ela pergunta por que ele não a avisou que iria estar ali e pergunta se ele está bem. Arif diz que está bem e pergunta como ela está. Seida diz que não está trabalhando e que aquele trabalho não deu certo. Ela conta que a Bahar foi acampar com as crianças. Seida descobre que Arif deu seu café para o Talat para pagar a dívida de seu carro. Os dois entram no prédio e escutam um casal se divertindo, saindo juntos lá de cima. Arif pergunta a Seida quem são aqueles dois. Seida diz que é melhor ele perguntar para o pai dele. Arif entra em seu apartamento e chama por Yusuf. Yusuf diz que está tomando banho. Sirin vai à casa de Jali para conversar com ela sobre Enver. Ela diz à médica que seu pai não está bem da cabeça, que ele fica todo o tempo conversando sozinho e viu isso. Sirin diz que acha que ele fica falando como se estivesse vendo sua mãe, e fica pra lá e pra cá falando o nome dela, mas quando a vê, finge que nada está acontecendo. Ela pergunta se ela acha que seu pai está ficando louco. Jali diz que ele pode estar com problemas, e Sirin pergunta o que irão fazer. Bahar e os filhos acendem uma fogueira juntos. Enver chega ali para ficar com eles. Arif confronta Yusuf se quando não estava ali, se alguém mudou para lá. Yusuf diz que todos os apartamentos estão ocupados. Arif pergunta se ele só pensa em dinheiro. Viu um casal quando estava entrando e questiona quem são eles. Ele diz que a Seida falou para ele perguntar para ele quem era aquele casal. Yusuf diz que eles só vão para o apartamento que era do Sarp de vez em quando. Arif fica chocado e diz: "Mas você ficou maluco? Ele pagou meses de aluguel adiantado. Por que tá alugando o apartamento?" Yusuf diz que não sabe por que ele tá irritado, porque o Sarp agora não vai mais voltar e só o aluga por algumas horas. Arif, irritado, diz que ali não é um bordel. Yusuf diz que não se interessa em saber para quem aluga, que ele devia cobrar aluguel de quem não paga, como a Seida e a Bahar. Ele diz que o filho deveria pensar neles, em como irão fazer para comer agora que estão sem nada. Arif diz que irão fazer o que as pessoas fazem, trabalhar. Yusuf diz que está muito velho para isso. Arif diz: "Você é muito cínico, nunca gostou de trabalhar." Yusuf quer entrar no apartamento de Seida e diz que é uma coisa boa. Seida permite que o velhote entre. Yusuf toca na perna de Seida e diz: "Querida, eu estava pensando nos aluguéis que você atrasou. E eu estou tendo bastante paciência. Você me conhece. No fundo eu sou até bonzinho. Já que você anda ultimamente com pouco dinheiro mesmo e está acostumada a morar aqui, o que eu quero dizer é que você não precisaria pagar o aluguel. Olha, o dinheiro não precisa ser um problema entre nós. De repente nós podemos ficar como era antes. Eu estava feliz, você estava feliz." Seida ri e pergunta se ele está falando sério e se não quer mais a grana. Yusuf diz que nenhum centavo e já perdoou a dívida dela. Seida diz que sentiu a falta dele. E que tal ele ir lá para o quarto e esperá-la sem roupa, porque já vai parar lá. Ela diz que vai tomar um banho antes e fazer uma surpresinha para ele. Yusuf fica todo animadinho, corre para o quarto e tira sua roupa. Seida chega ao quarto e Yusuf já se deita na cama. Seida pega as roupas de Yusuf e joga tudo pela janela. Yusuf fica indignado e pergunta se ela ficou maluca. Seida diz: "Seu velho safado, some daqui antes que eu também te jogue pela janela." Yusuf diz que antes ela gostava e pergunta se fez algum voto de castidade. Seida, nervosa, expulsa o velho de seu apartamento, sem roupa. Yusuf chama rápido para Arif abrir logo a porta. Arif abre, vê o pai sem roupa e pergunta o que foi.
Yusuf se veste e pede que Arif saia, que agora tá sem cabeça. Arif diz: "Não vai me dizer que você tava lá agora com os novos inquilinos." Yusuf diz: "Engraçadinho." Seida vê Yusuf recolhendo suas roupas no meio da rua. Ela debocha dele e Yusuf fica irritado. Bahar e Enver observam as crianças se divertindo e felizes. Enver pergunta como ficou a questão da escola. Bahar diz que tem até amanhã para decidir, mas ainda não sabe. Enver diz que parece ser uma ótima escola. Bahar diz que até quer que eles estudem lá, mas existem os gastos extras do colégio particular. Enver pergunta o que ela vai fazer quando receber a herança do Sarp. Bahar diz que metade dessa herança é dos gêmeos, que irá entregar para eles. E a Seida fica brava quando ela fala isso, porque diz que eles não precisam desse dinheiro. Ela diz que é verdade, mas metade é deles e é direito deles. Bahar diz que com o resto da herança pode pagar os gastos do colégio das crianças. Arif diz a Seida que descobriu que seu pai estava alugando o apartamento do Sarp por hora. Seida diz que já sabia, e Arif pergunta se a Bahar sabe. Seida diz que não, e não iria contar que a casa dele virou um bordel agora. Arif diz a Seida que se o pai dele incomodá-la novamente, é só avisar ele. Seida o agradece e pergunta a Arif do que ele vai trabalhar agora. Arif responde que não sabe e vai ver. Seida comenta que o Henry está procurando alguém para trabalhar. Parece que ele vai abrir uma nova cafeteria e precisa de alguém que administre. Arif diz que não vai trabalhar com o Henry. Seida pergunta por quê. Arif diz que vai ver certinho e depois vem. Seida diz a Arif que precisa dizer algo bem importante para ele. Henry chega à sua cafeteria e Sirin agora trabalha ali. Sirin diz a Henry que a mãe dele foi ali e não comentou que ele levou a Bahar para acampar. Seida liga para Henry, diz que o Arif saiu da cadeia e pergunta se ele ainda está procurando um gerente para o negócio dele. Henry pergunta do café do Arif e Seida diz que ele passou o ponto e agora precisa de um trabalho. Henry pede que o Arif vá conversar com ele. Seida fica feliz, o agradece e diz que vai avisar o Arif. Seida vê um chapéu em sua casa e diz: eu não acredito que eu vim com isso." Ela se relembra quando perguntou a Raif se poderia dormir no quarto de hóspedes, e ele permitiu. Seida disse que não tinha nenhuma roupa para dormir, e Raif mandou ela pegar uma coisa de sua mãe. Seida perguntou se ela não iria ligar, e Raif disse que não iria ter problema. Seida foi até o quarto de Fazilete, mas não pegou nada. No entanto, ela achou chique as roupas, e experimentou algumas delas e o chapéu da Fazilete. Nesse momento, Jali ligou para Seida informando sobre a morte do Sarp. Seida ficou desesperada e estava saindo da casa de Raif usando o chapéu de Fazilete. Ela o avisou que iria ter que sair, que o Sarp morreu e precisava ficar do lado de sua amiga. Fazilete não consegue encontrar ninguém para trabalhar em sua casa por conta do temperamento de seu filho. Jali liga para a senhora. Diz que não teve mais notícias dela e que não foi na fisioterapia. Fazilete diz que não teve tempo de sair de casa e não consegue ninguém para ficar ali. Jali diz que ela precisa fazer a fisioterapia e espera que ela não esteja se esforçando muito. Fazilete diz que precisa fazer as coisas em casa. Jali diz que pode falar com aquela moça que recomendou para ela, a Seida, vizinha da Bahar. Fazilete diz que não precisa, que seu filho disse que ela não era boa. Jali diz que é ela quem sabe, mas quer ver ela logo fazendo as fisioterapias. Seida tira o esmalte da unha para ir à casa de Raif devolver o chapéu. Fazilete sente fortes dores e não consegue se mexer. Raif diz: "Olha só, agora você me entende." Fazilete diz que não precisa estar com as costas doendo para entendê-lo. Raif diz à mãe que os primeiros livros dela são seus favoritos, mas aí ela ficou famosa e foi perdendo o talento. Ele diz que as pessoas pensam que ela parou de escrever por causa do acidente. Raif diz à mãe que ela usou o acidente dele para dar desculpas por sua falta de criatividade em escrever novos livros. Seida toca a campainha da casa de Fazilete e Raif vai abrir. Seida, simpática, pergunta se ele está bem. Raif pergunta o que ela quer ali. Seida diz que veio devolver o chapéu que sem querer levou quando saiu na pressa dali, e também quer saber como ele está.
Fazilete, da sala, pergunta quem é. Seida responde que é a Seida do hospital, a mulher que a Jale indicou. Seida entra na casa e vê Fazilete. Fazilete diz que elas se conheceram na cafeteria. Seida se lembra do episódio do chá e do copo de vidro. Raif diz que não sabia que elas eram amigas. Fazilete diz que elas se conheceram no hospital, mas não foi muito agradável. Seida diz que essas coisas acontecem, ainda mais numa tensão como é o hospital. Ela conta que no dia que foi ali, acabou saindo desesperada e levou uma coisinha sem querer. Seida diz que achou melhor devolver e pergunta se estão precisando ainda de seus serviços. Fazilete diz que não precisa, mas Raif diz que sim. Seida diz que tem interesse. Fazilete diz ao filho que é melhor eles conversarem primeiro e depois a Seida decide. Raif diz que não precisa, e então Fazilete concorda que Seida fique. Seida vibra de alegria e corre em direção de Fazilete para agradecê-la e abraçá-la. Fazilete sente dor e pede que ela não faça mais isso. Seida diz que ficou tão feliz que sentiu vontade de abraçá-la. Raif diz a Seida que ela pode começar agora. Enver diz a Bahar que acampar foi uma boa ideia, e isso mudou o ânimo deles. Bahar diz a Enver que queria muito que sua mãe e o Sarp estivessem com eles. Enver diz que a Atice está ali, e ela sempre está com ele. Bahar diz que às vezes sente que sua mãe está do seu lado, e o Sarp também. Ela diz que conversa com eles, e se verem, pensaria que ela tá maluca. Enver pergunta se ela também vê os dois, se eles aparecem para ela, porque para ele a Atice sempre aparece. Bahar, feliz, diz: "Para você também? Os dois aparecem para mim. A minha mãe apareceu para mim na noite do velório, e o Sarp apareceu faz alguns dias. Eu fiquei muito feliz por isso." Enver diz que também fica muito feliz, que pensou que estava ficando maluco e agora sentiu um alívio. Bahar diz que também ficou aliviada agora. Ela conta como eles apareceram para ela. Enver vê a Atice ali perto passeando. Seida diz a Raif que a dona Farinha dormiu e que ela precisa fazer as fisioterapias. Raif diz que ela se chama Fazilete, mas pode chamá-la de Farinha se quiser. Bahar se recorda do funeral de Sarp e como sofreu pela partida dele. Ela também lembra de seu desespero quando foi informada que o Sarp havia morrido. Fazilete a abraçou. Arif estava no corredor e se aproximou dela. Bahar mandou ele não encostar nela. Ela ficou abraçando Fazilete, dizendo que queria sua mãe. Arif ficou ali presenciando tudo. Bahar também se lembra do velório de Atice. Já na atualidade, Bahar diz a Enver que toda manhã tem um mal-estar, mas depois vai passando. Enver diz que a compreende e se sente assim quando acorda. Bahar diz que abre os olhos de manhã e pensa que tem um dia todo longo, que não vai ser fácil e mesmo assim tem que se levantar de manhã e fazer sua rotina. Ela diz que parece que é uma morta-viva. Seida canta durante a realização dos serviços na casa de Fazilete. Fazilete acorda e chama por Seida, que não ouve nada porque está limpando a casa e cantando. Fazilete levanta, pergunta se ela não está ouvindo ela e o que faz na janela. Seida diz que as janelas estavam muito sujas e dá bom dia a ela. Fazilete manda ela descer e tem uma empresa que limpa as janelas. Seida desce e Fazilete pergunta de onde ela tirou esse lenço da cabeça. Seida diz que encontrou por aí e colocou para não deixar o cabelo solto na hora de limpar. Ela fica sem graça e tira o lenço da cabeça. Raif aparece ali e Fazilete pergunta se fizeram muito barulho. Raif diz que o suficiente. Seida leva as coisas para a cozinha da faxina. Fazilete diz ao filho que por ela a Seida não estava ali, mas precisam dela. Raif diz: "É bem ruim mesmo ter alguém que você não quer em casa, não é mesmo?" Fazilete irá mostrar para a Seida como é a preparação das refeições em sua casa. Ela diz a Seida que o costume em sua casa é ela comer sozinha com seu filho na mesa. Seida diz que não tem problema e nem sente fome de manhã. Fazilete pergunta como a Bahar está. Seida se surpreende ao saber que Fazilete conhece a Bahar e que esteve com ela quando Bahar recebeu a notícia da morte de Sarp. Ela diz a Fazilete que a Bahar não está bem, está sofrendo muito.
Henry vai buscar Bahar, Enver e as crianças. Doruk e Nissan dão risada, e Enver pergunta o motivo. Nissan diz que o Doruk disse que se casar com a Seida vai se tornar pai do Arda. Henry dá risada. Bahar o agradece por ir buscar eles. Seida pergunta a Fazilet se o chá ficou bom. Fazilet toma o chá e diz que poderia estar melhor se ela tivesse coado antes. Seida diz que pode levar e refazer, mas Fazilet diz que tá tudo bem e na próxima ela faz desse modo. Seida pede desculpas por perguntar isso, mas questiona Fazilet se o marido dela é falecido. Fazilet diz: você não deve perguntar sobre a vida particular das pessoas, mas, como pelo visto você não sabe disso e faz perguntas indiscretas, eu peço o favor de não perguntar sobre a nossa vida. Seida diz: certo, e se retira. Henry diz às crianças que está sabendo que eles irão estudar em uma boa escola, aprender outros idiomas e até andar a cavalo. Doruk e Nissan se surpreendem, pois não sabiam de nada. Bahar diz aos filhos que isso foi uma surpresa do tio Nezir, e ele fez a matrícula deles em uma escola excelente. Nissan pergunta se é sério. Bahar diz que sim, mas eles não precisam ir se não quiserem. Nissan diz que quer ir para essa outra escola. Bahar diz que então ela irá. Fazilet diz a Seida que todos os chás que tem em sua casa têm os momentos apropriados para tomar. Seida fica surpresa pelo tanto de chá que ela tem. Fazilet diz que ela pode levar o chá verde para ela quando estiver no quarto, após o almoço. Seida diz que tá bom, mas e se ela não estiver no quarto, qual leva? Bahar e os filhos chegam ao bairro. Arif sai ali fora. Nissan e Doruk ficam muito felizes e correm para abraçá-lo. Bahar fica só observando e logo diz: que bom que voltou, Arif. Arif a agradece. Nissan e Doruk querem que Arif suba com eles em sua casa e que estão com saudades. Arif diz que ficou muito tempo fora e tem muitas coisas para fazer. Nissan pergunta por que ele não leva eles para a cidade dele. Arif se surpreende, pois Bahar inventou para as crianças que ele viajou para sua cidade natal. Bahar e os filhos sobem para o prédio. Henry diz a Arif que amanhã vai estar no café e pede que ele passe lá para conversar. Fazilet diz a Raif que a Seida ainda está ali, que disse que ela poderia ir, mas ela segue trabalhando e isso está a incomodando. Seida aparece ali e Fazilet pergunta por que ela ainda não foi embora. Seida diz que foi perguntar se eles não precisam de nada antes de ir. Fazilet diz que não, mas a agradece. Raif diz que aceita um café sem açúcar. Seida diz que é claro e vai preparar. Fazilet pergunta a Raif por que ele vai tomar café agora e pensou que ele não gostava. Raif diz que lhe deu vontade. Henry entrega para Sirin o primeiro pagamento dela com as horas extras. Sirin liga para Enver, diz que acabou de sair do trabalho e pegou seu primeiro salário. Ela diz que está indo para a casa de sua irmã e que havia prometido que iria comprar um bolo para as crianças quando ganhasse seu primeiro salário. Enver fica feliz pela atitude da filha. Sirin diz assim: é cada uma que eu faço, agora tenho que levar bolo lá para eles. Que saco, eu mereço. Enver conversa com Atissa em sua casa, mas não aparece a alucinação dela para ele. Ele pensa em fazer um jantar especial para a esposa. Seida diz a Fazilet e Raif que agora está indo. Sirin chega à casa de Bahar e se faz de boa tia para os sobrinhos. Ela mostra para eles o bolo que comprou. Bahar dá as boas-vindas para a irmã e diz que não precisava ter se incomodado. Sirin diz que não é nenhum incômodo. Ela diz a Bahar que estava com saudades das crianças e pergunta se pode dormir ali hoje. Bahar diz que ela pode ficar à vontade. Sirin vê a geladeira de Bahar vazia e comenta com ela. Bahar diz que sabe, que precisava ir ao mercado, mas não teve tempo. Sirin diz que se o problema for dinheiro pode ajudar e que elas são irmãs. Bahar diz que tá tudo bem, que ela não precisa fazer isso. Sirin diz a Bahar que o Arif deveria ser julgado, que ele matou 2 pessoas e não pode ficar impune disso. Bahar diz que elas já conversaram sobre isso, tá resolvido e foi um acidente. Ela diz que o Arif não tem culpa e se alguém tem culpa é ela. Sirin diz: é a próxima da fila. Bahar pergunta o que ela disse.
Sirin diz que é melhor não falar disso agora, por causa das crianças. Bahar diz que vai ligar para o Enver e Ari, porque não quer deixar ele sozinho em casa. Enver recebe a ligação de Bahar, que o chama para jantar em sua casa com eles. Enver agradece o convite, mas diz que já está com o pijama e irá dormir. Na verdade, ele está animado, porque supostamente ficará sozinho com Atice em casa. Enver coloca música na sala para jantar com o espírito da esposa. Ele coloca velas na mesa do jantar. Doruk, Nissan, Sirin e Bahar jantam juntos. Enver fica todo arrumado para o jantar e diz: Atice, o jantar está pronto. Ele não vê a esposa e se angustia. Enver acende as velas do jantar. O espírito de Atice aparece para ele, o que o deixa muito feliz. Sirin irá dormir com Nissan e Doruk aquela noite. A irmã de Seida liga para ela e a deixa desesperada. Após a chamada, Seida liga para Henry, mas ele não a atende. Então, ela sai de casa. Sirin pergunta aos sobrinhos se eles têm alguma novidade para contar. Nissan diz que descobriram que irão para outra escola e que o Arif também voltou para cá. Sirin diz: o Arif não estava no interior. Nissan pergunta como assim. Sirin diz: a mãe de vocês, junto com o Arif, estão escondendo a verdade. Só que o Arif não estava na cidade dele. Ele estava preso. Eu acho que ela mentiu para vocês. Nissan pergunta como assim e por que estava preso. Sirin diz: porque é isso que a polícia faz com os criminosos, porque ele matou seu pai e sua avó. Nissan diz que sua mãe disse que foi um acidente. Sirin diz que isso é outra mentira, e se eles acham mesmo que o Arif seria preso se isso não fosse verdade. Ela diz que a verdade é que o pai deles e a avó estão mortos por causa dele, mas pede que eles não se preocupem, porque ela sempre diz a verdade para eles. Nissan e Doruk ficam abalados, e Sirin, cobra maldita, diz que todas as vezes que disser a verdade para eles, eles não podem falar nada para ninguém, nem com a mãe deles. Ela diz que se eles contarem o que ela diz para eles, a Bahar vai querer que eles não se vejam mais, e aí eles vão ficar sem ninguém. Sirin diz que agora irão dormir, e está satisfeita. Seida, desesperada, vai atrás de Henry. Diz que ligaram para ela para dizerem que sua mãe teve um problema e precisam ir buscar o Arda. Ela pergunta se ele pode ir com ela buscá-lo. Henry diz: Seida, você busca seu filho. Seida diz que não entendeu e se ele está muito ocupado. Ela diz que então vai sozinha, mas pede que ele empreste dinheiro para o ônibus, pois isso é uma emergência. Henry diz que pode emprestar, que é só isso que importa. Seida pergunta que história é essa. Henry pergunta por que ela não vai pedir dinheiro para o pai do filho dela e joga o papel do teste de DNA em Seida. Seida abre o envelope e fica perplexa, pois no exame confirma que Henry não é o pai do Arda. Enver acaba dormindo no sofá de casa. A vela que Enver colocou na mesa acaba pegando na toalha, o que causa um incêndio. Nissan não consegue dormir à noite, chorando pelo que Sirin disse. Sirin se diverte com o sofrimento da sobrinha. A casa de Enver pega fogo e ele acorda. Enver chama por Atice e começa a ficar asfixiado por causa da fumaça. Ele procura a esposa pela casa, se sente mal e acaba desmaiando. Os vizinhos veem a casa de Enver se incendiando e tentam apagar o fogo com mangueira e baldes de água. Eles chamam pelo seu Enver. Os bombeiros chegam e entram na casa. Enver é encontrado desmaiado. Logo, ele reage e diz que tem sua esposa e pede que salvem ela. O bombeiro leva Enver para fora, enquanto ele pergunta onde estava a esposa dele. Enver cai em si e diz que não tem mais ninguém. A casa é consumida pelas chamas. Seida já buscou seu filho e está indo de volta para a capital. Enver vai para a casa de Bahar e Sirin fica abalada ao saber que a casa foi destruída pelas chamas. Enver diz que eles perderam tudo, o nosso lar, os móveis e as lembranças. Bahar vê que Seida está com Arda. Seida diz que o Arda vai ficar com ela de agora em diante e que depois explica tudo para a amiga. Ela pergunta se está tudo bem e por que está acordada. Bahar conta sobre o incêndio. Seida entra na casa de Bahar e diz a Enver: Ai, paizinho, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, paizinho.
que as coisas melhorem. Ela o abraça. Enver diz que trabalham a vida inteira para terminar assim. Seida pede que ele se acalme e só foi um acidente. Ela diz que as coisas a gente compra de novo, e o bom é que ele está bem. Seida pergunta a Enver se ele lembra se tinha alguma coisa ligada para ter provocado o incêndio. Nesse momento, Nissan acorda e pergunta o que aconteceu com o vovô. Bahar diz que o avô dela sofreu um acidente, mas está tudo bem. Nissan pergunta se foi um acidente de carro. Bahar diz que foi um incêndio na casa enquanto ele dormia. Doruk acorda e ouve a conversa. Nissan pergunta se queimou muita coisa. Abalado, Enver diz que não sobrou nada. Doruk vai até a sala, toca no rosto de Enver e diz: Vovô, brincou com fósforo? Nissan diz que agora o avô não tem mais casa e fica triste. Doruk pede que ele more ali e a tia também pode morar. Seida diz que então não sabem a origem do fogo. Enver diz que acendeu uma vela e Seida pergunta para quê. Sirin também quer saber e questiona se o pai deixou a vela acesa de propósito. Bahar diz a Sirin que agora não. Sirin fica alterada. Diz que ele nunca deixa a vela acesa e a única vez que fez isso causou um incêndio e que ele queria morrer de certo. Chorando, Enver diz que foi um acidente, que não tinha essa intenção. Ele diz que só queria jantar com a Atice e por que faria isso por querer. Todos ficam perplexos. Bahar leva os filhos para a cama. Ela também leva Sirin para descansar. Bahar diz a Enver que ele pode dormir no sofá e que ela vai para a casa da Seida. Ela diz a Enver que aquela casa também é deles, que são uma família e só isso importa, além de ter o apartamento do Sarp que está pago 3 meses. Bahar diz que as chaves estão com o Arif, que amanhã podem pegar com ele e Enver pode usar a roupa do Sarp. Ela diz que para tudo tem uma solução e não gosta de vê-lo daquele jeito. Depois, Bahar diz a Seida que é uma tragédia atrás da outra. E quem aguenta viver desse jeito? Ela pergunta à amiga por que ela buscou o Arda. Sirin vai ao banheiro e vê as roupas do pai com as cinzas. Ela tira as roupas e joga tudo pela janela. Seida diz a Bahar que pelo menos seu filho está ali com ela. Bahar pergunta se o Henry não falou com ela. Seida diz que não quer nem falar desse homem e conta que ele disse que o Arda não é filho dele. Ela diz que naquela época o Henry era seu único homem. Foi sua primeira vez e não tinha mais ninguém. Bahar diz que o Henry não pode tratá-la daquele jeito e que a Seida sabe da verdade. Ela aconselha que a amiga faça um teste de paternidade e esfregue na cara dele. Seida diz que o Henry já fez o teste de paternidade e que deu que o Arda não é filho dele. Bahar diz que agora não entendeu e como é possível. Seida pergunta se ela está duvidando dela e se confia mais no teste do que nela. Ela diz que vai pegar as coisas para ela dormir. No dia seguinte, Bahar percebe que Seida está com febre e doente. Seida diz que acha que começou ontem, mas está bem e não pode faltar no serviço. Bahar diz que ela pode passar para outras pessoas. Seida mal consegue se levantar e Bahar diz que irá trabalhar no lugar dela e que tudo ficará bem. Enver pergunta a Sirin se ela viu suas roupas e ela confessa que jogou na rua. Enver pergunta por que ela fez isso. Sirin diz que não sabe para que ele queria usar uma roupa queimada. Atice aparece para Enver e pede que ele não fique bravo só por uma roupa. Enver diz que até ali ela encobre a Sirin. Ele vai ao quarto de Sirin, pega a roupa da filha e na alucinação Atice questiona o que ele vai fazer. Enver responde que vai fazer a mesma coisa e joga as roupas de Sirin pela janela. Arif vai conversar com Henry na cafeteria. Henry diz que acabou de saber do incêndio e que a Sirin avisou que não irá trabalhar hoje. Arif pergunta de qual incêndio. Henry diz que o Enver perdeu a casa dele em um incêndio e se o Arif não está sabendo disso. Arif diz que não estava sabendo. Sirin diz a Enver que não acha sua roupa. Enver diz que jogou fora. Sirin fica indignada e Enver diz que fez o mesmo que ela fez com ele. Sirin, nervosa, diz que seu salário estava no bolso da calça e agora ficou sem dinheiro nenhum. Bahar chega à casa de Fazilete, diz que a Seida estava doente e veio trabalhar no lugar dela, se ela não se importar. Fazilete diz que não precisava se preocupar e pede que Bahar entre. Ela dá as boas-vindas para ela.
Bahar diz que a Seida estava queimando de febre, que queria trabalhar, mas ela não deixou. Fasilete diz que ela fez muito bem, que queria muito ver a Bahar e que pode ficar à vontade. Fasilete apresenta Bahar e Raif. Bahar diz a Raif: muito prazer. Grosseiro, Raif diz: ah, é mesmo? Muito prazer por quê? Você não sabe quem eu sou, e por que diz prazer? Bahar fica sem entender, e Fasilete, sem graça, diz que seu filho tem uma personalidade um pouco diferente, e é assim desde criança. Raif diz à mãe que é curioso ela se lembrar de sua infância, se nem passou tempo com ele. Ele vai até Bahar e quer ver as mãos dela. Fasilete diz que isso não é necessário, mas Bahar diz que tá tudo bem. Ela mostra suas mãos para Raif. Raif diz que vai para sua cama e não quer barulho. Fasilete chama Bahar para tomar um chá com ela lá fora. Ela pergunta como Bahar está de verdade. Bahar enche os olhos de lágrimas. Diz que ela só perguntou como ela está e já quis chorar. Raif ouve a conversa delas. Bahar diz a Fasilete que tem muitas coisas para pensar. Nos filhos que perderam os pais, uma pessoa que perdeu a mãe e uma pessoa que perdeu a esposa. Ela diz que é tanta coisa que sequer sabe como está, mas sente que está cada vez mais perdida na vida e é só tristeza. Bahar diz que não consegue fazer nada sem se sentir mal ou irritada. Fasilete quer saber mais sobre Bahar e se interessa pela história de vida dela. Ela diz que Bahar é especial e que ela vai se sentir melhor e fazer um processo de cura quando falar sobre isso. Bahar questiona a senhora por que ela parou de escrever. Fasilete diz que é uma boa pergunta e talvez ainda não tenha se curado. Raif aparece ali e diz: e vocês, vão ficar aí só conversando? Que tal deixar ela arrumar minhas coisas? Bahar se levanta e vai arrumando a louça. Raif chama a atenção da mãe por ter pegado a louça de convidados e diz que pensou que a Bahar veio para trabalhar. Enver diz a Sirin que não tinha como saber que o salário dela estava no bolso da calça. As crianças acordam e se divertem pela roupa que Enver está usando. Sirin diz: o que é tão engraçado assim? Ele perdeu as roupas no incêndio. Enver diz a Sirin que eles têm mais que dar risada e que ela parece uma velha. Nissan vê Arda ali e pergunta ao avô por que ele tá ali. Enver diz que a Seida tá doente e a mãe dela foi trabalhar no lugar dela. Enver diz a Sirin que eles precisam pegar umas roupas lá em cima. Nissan pergunta se é na casa de seu pai e Enver confirma. Doruk diz: então você vai usar as roupas do meu papai, vovô? Enver diz que isso será apenas se eles permitirem e Nissan diz que é claro que sim. Enver manda Sirin buscar as chaves do apartamento na casa do Arif, mas ela se nega e diz que a Nissan pode ir. Nissan diz que também não vai. Doruk diz que pode ir. No entanto, Nissan olha para ele, balançando a cabeça que não. Doruk então diz que é melhor não ir. Enver diz que então ele irá. Ele sai, e Sirin diz que os sobrinhos fez muito bem. Enver vai à casa de Arif, mas quem atende é Yusuf. Enver diz que precisa da chave do apartamento do Sarp para pegar uma roupa. Yusuf diz que a chave está com Arif e fecha a porta na cara de Enver. Enver volta para o apartamento de Bahar e diz a Sirin que não sabe como o Arif pode ter um pai daquele. Sirin diz que é o pai perfeito para ele e acha um absurdo, pois esse homem matou sua mãe. Enver manda ela parar e que as crianças irão ouvi-la. Sirin diz que podem ouvir. Aliás, ele também matou o pai deles. Enver manda ela parar com isso e não quer ver os netos mais tristes. Sirin pergunta por que o pai se importa com eles e não com ela. Ela diz que se então não houve um crime, por que estão escondendo isso da Nissan e do Doruk? Doruk pergunta a Nissan por que eles não foram até a casa do Arif. Nissan pergunta se ele esqueceu o que a tia Sirin falou ontem à noite. Doruk diz que esqueceu e pergunta o que ela disse. Nissan diz que o Arif causou o acidente, que o papai e a vovó morreram porque o Arif não teve cuidado. Bahar passa roupa na casa de Fasilete e ela pergunta como está o pai dela. Bahar diz que o Enver não é seu pai biológico, mas a trata como uma filha. Ela diz que ele não anda muito bem e ele era muito apegado à sua mãe. Bahar conta que ele perdeu a casa, que pegou fogo e agora ele e sua irmã irão passar um tempo em sua casa. Fasilete diz que ela está passando por um período difícil.
pede que ela pare de passar a roupa e volte para casa com sua família. Bahar volta para casa e Seida pergunta por que ela voltou tão cedo. Bahar diz que a Fazilet a dispensou antes e pediu que ela a levasse até o hospital. Seida diz que ela é boazinha com a Bahar e pergunta como vai o filho malvado dela. Bahar ri e diz que ele não foi com sua cara. Seida diz que ele também não foi com sua cara. Bahar diz que agora irão ao hospital e a Fazilet deu o dinheiro do táxi para levá-la. Ela diz que se ela for com ela ao hospital, podem falar com a Jali para fazer outro teste de paternidade e que pode ter acontecido um erro no laboratório onde o Henry fez o teste. Henry ensina para Arif sobre a administração da cafeteria para que ele comece a trabalhar. Depois, Bahar vai até a cafeteria de Henry para conseguir alguma amostra dele para o teste de DNA. Ela inventa algumas desculpas para ele e observa um fio de cabelo dele em seu terno. Bahar abraça Henry e diz que agradece a ajuda dele do fundo de seu coração. Ela pega o fio de cabelo que está no terno dele. Bahar se despede de Henry e vai para o táxi onde a Seida está. As duas guardam o fio de cabelo em um guardanapo. Talat diz a Arif que não gosta de ficar no café o dia todo e precisa cuidar da loja de seu pai. Ele pede que o amigo não o entenda mal, mas podem encontrar outra solução. Arif diz que está tudo bem e que irá pensar em outro jeito. Enver, da janela, pergunta a Arif se ele poderia levar para ele a chave do apartamento do Sarp depois. Talat entrega para Arif a chave do café. Arif vai à casa de Bahar e Nissan abre a porta. Arif, sorridente, dá oi para ela e pergunta se está tudo bem. Nissan fecha a porta na cara dele. Enver aparece ali e pergunta por que ela fez isso. Nissan sai correndo e Enver abre a porta novamente. Ele diz que não sabe por que ela fechou a porta. Arif diz a Enver que acabou de saber do incêndio, que sente muito, mas fica feliz que ele esteja bem. Enver o agradece e diz que espera que ele esteja bem também agora que voltou para casa. Ele diz a Arif que irá ficar no apartamento do Sarp até vencer o contrato e pergunta se está tudo bem assim. Arif diz que é um direito deles e vai falar com seu pai. Enver diz que se ele souber também de algum trabalho, pode avisá-lo, porque perdeu a máquina da alfaiataria no incêndio. Arif diz que se souber, irá avisá-lo. Já de volta em casa, Enver questiona novamente Nissan por ter feito aquilo com o Arif e pergunta se a Sirin sabe por quê. Cínica, Sirin diz que não sabe. Bahar chega ali e pergunta a Nissan o que foi. Nissan diz que não foi nada, manda deixarem ela e sai correndo para o quarto. Enver diz que o Arif chegou e a Nissan fechou a porta na cara dele. Bahar pergunta por quê e Enver diz que não sabe. Sirin diz que também não entende e Doruk fica só ali olhando a cara de pau da tia ao mentir. Bahar vai falar com Nissan e pede que converse. Nissan, aos berros, diz que não quer falar com ela. Bahar pede que então ela só abra a porta e deixe abraçá-la. Nissan abre a porta do quarto e Bahar dá um abraço na filha. Enver diz a Bahar que se ela não se importar, eles irão subir para o apartamento. Bahar diz que tá tudo bem e ela vai ficar com as crianças. Enver diz a Sirin que a Bahar não subiu depois da morte do Sarp. Sirin pergunta por que ela subiria. Enver diz que ele é o pai dos filhos dela e precisava guardar as coisas dele. Sirin pergunta se não podem pedir para Piril. Enver revela que a Piril foi morar em outro país. Ele abre a porta do apartamento de Sarp. Doruk vê que Sirin esqueceu seu celular e vai até o apartamento de Sarp devolver para ela. Sirin o agradece e Doruk pergunta se pode entrar. Sirin diz que sim e permite que ele entre. Doruk vai até o seu quarto e revive as lembranças que teve com seu pai Sarp. Sirin encontra um sutiã atrás da cama do quarto que era de Sarp. Ela fica chocada. Bahar diz a Nissan que ela pode confiar nela e pergunta por que ela está incomodada. Nissan se relembra quando Sirin disse para ela e Doruk não contar nada do que ela fala para eles para Bahar. Então, ela não diz nada para a mãe, seguindo as ordens da Cascavel Cacheada. Bahar vai à sala e vê que Doruk não está ali, e decide ir até o antigo apartamento de Sarp para ver se ele está lá. Sirin mostra para o pai o sutiã que encontrou no quarto do Sarp. Bahar chega ali nesse momento.
fica sem reação e pergunta se o Doruk está ali. Sirin diz que sim e que está olhando ele. Bahar diz que então vai ficar com a Nissan e depois pede que levem o Doruk. Sirin diz ao pai que a Bahar agora deve estar pensando o mesmo que eles. Enver manda ela jogar aquilo no lixo. Arif diz a Yusuf que o seu Enver vai ficar no apartamento de cima até o contrato vencer, e fim de papo. Yusuf fica indignado e diz que tem gente querendo alugar aquele apartamento. Arif o adverte que é melhor deixar isso pra lá. Yusuf diz que eles só se aproveitam dele, que ele é um grande idiota e não sabe como passou na faculdade. Arif diz: "Você ainda não entendeu? Essas pessoas estão assim por minha causa. Eu matei a Atice e o Sarp no acidente. Eu acabei com a vida do seu Enver e ele perdeu a cabeça. Eu sou o responsável, então eu vou ajudar no que der, porque eles perdeu tudo." Yusuf diz: "Porque é tonto."